Olá, crianças! Como vocês estão? Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero compartilhar com vocês a lição de número 4, certo? Olha aqui o tema da nossa lição. Onde aprendemos a palavra? Onde aprendemos a palavra? Pois é, hoje nós vamos estudar exatamente sobre onde aprendemos a palavra. E aí eu quero iniciar com vocês com o versículo, tá certo? Que se encontra lá em Filipenses 4, versículo 9, tá bom? Então você pega aí a sua Bíblia, que eu acredito que está ao seu ladinho, e coloca lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 9. E ele diz assim: ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Eu quero iniciar hoje esse nosso momento explicando o nosso versículo. Eu quero dizer para vocês o que aconteceu. Quem disse esse versículo? Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava aconselhando os irmãos lá em Filipe. Ele estava exatamente dizendo para os irmãos, aqueles irmãos a qual Paulo ensinou, aqueles irmãos a qual Paulo ouviu o que ele estava falando e viu o que Paulo estava fazendo. E Paulo pegou e disse assim: olha, agora é o momento de vocês começar a colocar em prática tudo que vocês estão aprendendo. Agora é o momento de vocês agir, fazer. E não se preocupe, porque o Deus que dá a paz vai estar com você. E é isso que Paulo diz para a gente nesse momento. Que o que estamos aprendendo, o que estamos ouvindo, o que estamos vendo é bom, é agradável. Então nós vamos agora começar a colocar em prática. Vamos fazer, tá certo? Então, nesse momento, eu quero iniciar a nossa história. A nossa historinha está no livro de Atos e eu quero contar para vocês, certo? Iniciando a nossa história, eu quero falar com vocês sobre o discípulo e o seu mestre. O discípulo Timóteo e o seu mestre Paulo. Gente, Paulo, eu acredito que vocês já ouviram falar muito sobre o apóstolo Paulo. E Paulo, ele teve um chamado de Deus. Ele tinha um chamado de Deus para anunciar o evangelho. E foi isso que aconteceu. Paulo, ele saía por todas as cidades. Paulo viajou muito, pregando e anunciando o evangelho de Jesus. E Paulo reunia muitas pessoas ao seu redor e começava ali a ensinar tudo o que ele tinha aprendido. E Paulo, gente, ele não somente chegava ali em uma cidade, falava e depois ia embora, não. Ele passava muito tempo naquelas cidades. Sabe por quê? Porque Paulo, ele ensinava. Ele não somente levava o evangelho, ele ensinava, ele fazia discípulos. E foi aí, certo, que um desses momentos, Paulo ali conheceu Timóteo. E Timóteo se tornou um discípulo de Paulo. Gente, deixa eu falar para você. Timóteo, ele teve que ficar em uma determinada cidade, enquanto Paulo foi levar o evangelho para outras cidades. Mas Paulo, ele tinha uma preocupação enorme, com seus discípulos, com seus alunos. E Paulo sempre dava um jeito, mesmo estando distante, ele sempre dava um jeito para saber de notícias. Quando alguém chegava, você veio de qual cidade? Eu vim lá de Corinto. Eu vim de Filipe. Não, eu vim lá de Tessalônica. Aí Paulo disse assim: e como está o irmão fulano? Como está aquele irmão? E quando alguém chegou da cidade onde estava Timóteo, ele logo correu para saber
como estava Timóteo. E os irmãos falaram: olha, Timóteo não está muito bem não. Timóteo está passando ali por umas dificuldades lá no ministério. Paulo, meu Deus, ficou logo preocupado. E rapidamente ele correu e foi escrever uma carta para Timóteo. Hoje em dia tudo é muito rápido. Quando eu quero falar com a minha mãe, quando eu quero falar com meu papai, com o pastor, com o tio, uma tia, rapidamente eu vou ali, pego o celular, vou mandar aqui uma mensagem. Ou então, vou fazer uma ligação. Uma chamada de vídeo. Então é muito rápido. Mas naquela época não tinha nada disso não, crianças. Ele tinha que escrever uma carta. Olha, e vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes demorava muito tempo para chegar. E aí, Timóteo recebeu essa carta. Sabe o que estava escrito na carta? Gente, era conselhos. Paulo estava lá aconselhando e fortalecendo Timóteo. Ele estava dizendo assim: olha, meu filho, não te preocupa, Deus está contigo. Isso aí vai passar. Era palavras de encorajamento, né? Era pedindo para que ele tivesse paciência, que as coisas iam se resolver, que Deus estava com ele. Então, Paulo tinha um cuidado muito grande com Timóteo. E aí, deixa eu dizer para vocês, que lá em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo, ele diz assim, olha, que os irmãos poderiam imitá-lo. O apóstolo pode dizer, olha, vocês podem me imitar. Sabe por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Paulo, ele fala isso, que nós podemos imitá-lo porque ele era imitador de Cristo. Paulo, ele entendia, né, que se nós queremos verdadeiramente sermos cristãos, nós temos que imitar a Cristo. E era assim que ele fazia. Mas deixa eu falar para vocês como iniciou essa história, como Paulo conheceu Timóteo. Gente, Timóteo, ele foi uma criança que nasceu numa cidade chamada Listra. Isso. E nessa cidade, gente, ele foi criado pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd. O pai de Timóteo era grego. A Bíblia só fala isso sobre o pai de Timóteo, que ele era grego. Mas ela dá uma ênfase muito grande em relação à sua mãe e à sua avó, que eram judias. E fala que as duas tiveram uma participação muito grande na vida de Timóteo em relação a ensinar Timóteo. Desde pequeno, Timóteo ouvia, Timóteo sabia dos feitos de Deus, porque a sua mãe e a sua avó estavam ali, sempre ali contando, sempre ali conversando com Timóteo a respeito. Gente, e aí um certo dia, Timóteo estava, na sua cidade quando ouviu uma pessoa ali falando e tudo. Ele correu para ver quem era, ver o que estava acontecendo. E Paulo estava naquela cidade. E aí Paulo estava pregando o evangelho. Timóteo já era um rapaz, ele ficou encantado com as palavras de Paulo. E ali, logo, rapidamente, ele se rendeu à palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que ele foi batizado. Timóteo passou a ser um discípulo de Paulo. E Paulo ensinou tudo o que ele tinha aprendido a Timóteo. E Timóteo, como Paulo, porque eu sempre digo assim, que um aluno, ele vai se tornar um excelente professor se ele for um excelente aluno. E foi isso que aconteceu. Paulo, ele era um excelente professor porque ele foi um excelente aluno. E Timóteo estava ali, olha, observando tudo e fazendo. Crianças, Timóteo, ele viu tudo que Paulo sofreu. Ele viu as perseguições de Paulo, ele viu Paulo ser preso, viu Paulo ser apedrejado. Mas Timóteo, ele aprendeu com Paulo a ter fé. E ele guardou isso no coração. E mesmo vendo tudo isso, Timóteo, ele não desistiu. Ele continuou a sua caminhada.
E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Paulo ensinou a Timóteo que ele teria que guardar, nunca esquecer daquilo que ele aprendeu quando ele era criança. Sabe por quê? Porque Paulo disse assim, olha, isso vai te dar uma direção para você fazer grandes coisas. E aí, você pode dizer, nos nossos dias, tia, nós também temos professores assim? Temos. Nós temos professores assim. Nós temos professores capacitados por Deus. Nós temos professores que se preocupam com você. Tia, e aonde estão esses professores? Esses mestres? Onde estão esses discípulos? Onde estão esses discipuladores, né? E aí eu vou dizer para vocês. Onde encontramos, onde aprendemos a palavra? Na casa do Senhor. E onde estão esses professores? Na igreja. Quem são esses professores, tia? Pastor, os professores da escola dominical, os tios e as tias, sabe? Que gostam de você, que se preocupam com você, que estão ali para lhe ensinar. Tia, eu tenho muita vontade de ler a palavra de Deus. Só que tem muita coisa complicada que eu não consigo entender. Pois aí, você pode chegar e conversar com o tio, com a tia da escola dominical, com o pastor. Se você chegar para o seu pastor e falar assim, pastor, eu estou com uma dúvida aqui, tenho certeza que ele vai sentar com você e vai lhe explicar. Sabe por quê? Porque somos instruídos dentro da palavra de Deus. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui ensinando, foi necessário a gente aprender primeiro. E é isso que a palavra de hoje nos diz. Que nós devemos aprender para depois compartilhar. E aonde nós vamos aprender? Na casa do Senhor, na igreja. Na igreja estão ali os Paulos, que têm prazer em ensinar, que se preocupam em ensinar. Então, nessa lição de hoje, eu gostaria muito que vocês começassem a colocar em prática tudo aquilo que vocês têm aprendido. E que nesse momento, estamos passando por um momento difícil, não estamos tão próximos, não estamos conseguindo vir à igreja, mas aí você pode utilizar dos meios que nós temos hoje para tirar alguma dúvida. Sabe? Procura, tia, eu não estou entendendo isso aqui na palavra de Deus, eu não estou conseguindo compreender. Então, pode procurar um tio ou uma tia da escola dominical, o seu pastor, ou o papai ou a mamãe, né? Para poder tirar essas dúvidas, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa lição, a nossa 4ª lição da Escola Bíblica Dominical. Espero que vocês tenham gostado e, neste momento, eu quero finalizar com a oração, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais uma aula. Senhor, aqui, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por cada momento ao qual o Senhor tem nos proporcionado. Paizinho querido, que Tu possa guardar e continuar livrando a todas as crianças. Deus amado e santo, que possamos cada dia mais e mais sentir o desejo de aprender mais a Tua palavra. Deus, que possamos guardar os Teus ensinamentos, que possamos, meu Senhor, fazermos discípulos, ó Deus. Paizinho querido, abençoa cada professor, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada pai, cada mãe, cada família. E assim, eu quero te agradecer, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. E neste momento, já agradeço e peço a vocês que na nossa próxima aula, esteja aqui conosco, tá bom? Tchau, gente!